Abra seu coração, é hora de ouvir Jesus falar. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feita na cruz com sacrifício e dor. Neste momento eu quero trazer uma breve reflexão, ainda pensando sobre esse dia da mulher, mas com um olhar bíblico, falando da palavra de Deus sobre mulheres que se notabilizaram, mulheres que andaram com Deus, mulheres que fizeram a obra, e mulheres sofridas, mulheres anônimas, mulher que chora, mulher de Deus. No capítulo 20 do Evangelho de João capítulo 20, a partir do versículo de número 11, fala de uma experiência quando Jesus, depois da ressurreição, a primeira pessoa que ele aparece é uma mulher, a Maria Madalena. O texto sagrado diz no capítulo 20, o versículo 11, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Vai, mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, subo para meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele dissera isso. Esse encontro aqui é maravilhoso, é uma pregação onde podemos aprender muito com Jesus Cristo, a sua preocupação conosco. Mulher, por que choras? É um tema de fé. Uma mulher que foi em busca do Senhor, ela tinha esse compromisso. Uma mulher que teve uma vida transformada pelo poder de Deus. Uma mulher que vivera no mundo da prostituição, no mundo de tantos pecados. Uma mulher que viu tantos lares serem destruídos, mas uma mulher que teve uma vida transformada pelo poder do Evangelho. O que me impressiona aqui é a sensibilidade da mulher, é uma característica dela. Enquanto muitos homens hesitam em demonstrar seus sentimentos, as mulheres geralmente expõem suas emoções com mais facilidade. E Maria Madalena já estava chorando há vários dias, desde que prenderam e maltrataram o Senhor Jesus Cristo e crucificaram o seu mestre. Chorou por toda a via cruz até o Calvário, e desde então ela estava como que amargurada, o seu coração entristecido. No domingo, logo cedo, Maria Madalena retorna esperançosa em rever seu mestre, e quando encontra o túmulo vazio, ela começa a chorar. Está no versículo 11, estava lá de fora e ela começou a chorando quando viu o sepulcro vazio. Isso aqui traz uma revelação muito grande do seu amor e da sua sensibilidade. E muitas vezes uma pergunta que,
podemos fazer para você, mulher, que está escutando o programa Gabinete Pastoral? O que te faz chorar? O que faz você chorar? Dizem que a mulher chora tanto, mas a Bíblia também fala de homens que choravam, homens tocados por Deus. Mas em primeiro lugar, o versículo 13, quando perguntarem por que ela chorava, aqueles anjos fizeram essa pergunta, ela disse, porque levaram o meu Senhor, e ela não sabe onde colocaram. Foi um dos anjos que estava no túmulo que se dirigiu a ela. E a reação de Maria Madalena é muito interessante. Ela abriu seu coração. Ela pensava que o corpo de Cristo tinha sido roubado da sepultura. Assim como os demais discípulos, ela estava tão triste que não se lembrava da promessa da ressurreição. Talvez nem compreendesse toda a dimensão. No capítulo 20 de João, o versículo de número 9, diz: porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia. Não havia compreensão, assim também como os discípulos no caminho de Emaús não entendiam ainda, estavam como que com os olhos vedados para não entender. E aqui Deus havia uma promessa. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que estão tristes, dos que temem ao Senhor. E aquele anjo disse para ela: por que tu chora? Como o anjo perguntou a Maria Madalena por que ela estava chorando, Deus também coloca anjos na minha vida e na sua vida para nos proteger de todo mal. Você pode ler a palavra de Deus e vai encontrar isso. Mas eu quero destacar nessa reflexão é que Maria Madalena não queria ver anjos, ela queria ver o Senhor. É muito importante isso. Ela procurava o Senhor. Se ela ficasse impressionada com os anjos, talvez se tornasse, quem sabe, uma mística e não veria Jesus Cristo ressuscitado. Mas ela procurava o Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus é o consolo que eu preciso e é o consolo que você precisa. Devemos buscar o consolo em Jesus Cristo. Se chorar, chora aos pés de Jesus. No versículo 14 a 16, ela reconhece Jesus Cristo como Senhor, porque foi o segundo a perguntar. No versículo de número 15, os anjos perguntaram porque ela chorava, no verso 13, mas no verso 15 disse Jesus: mulher, por que choras? É muito interessante. Jesus Cristo, quando encontrou com aquela mulher, a viúva lá de Naim, que perdera seu filho, ela perguntou: por que tu chora? E ele queria e consolou aquela mulher. E é interessante que nesse segundo agora momento, Maria Madalena, quem pergunta é o próprio Cristo, foi o próprio Jesus. E Maria Madalena estava tão triste, os olhos tão embaçados de lágrimas, de tristeza, que não reconheceu Jesus Cristo. O versículo 14 nos diz: pensando que fosse o jardineiro. Assim, ainda hoje, nós temos muitas pessoas que, apesar de amar a Deus, não entendem, não tem escutado a sua voz, porque o coração, quem sabe, está muito turbado, muitas preocupações. Precisamos fazer aquela oração do Salmo 119: desvia os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aquele servo de Eliseu não conseguia ver os anjos de Deus presentes, protegendo. Ainda hoje é assim. Mas nós aprendemos muito com esse texto. No momento que Jesus Cristo chama pelo nome dela, Maria, a voz dele inconfundível, um tom amável, e ela foi reconhecida, e ela imediatamente reconheceu aquela voz. Ela olhou para Jesus e o chamou como de costume. Era um título que ela dizia Rabone, que significa meu mestre. Este reconhecimento foi feito por ambos em palavras que se tratavam anteriormente. Era o próprio Cristo ali presente, o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo. E ali ela recebeu o consolo do Espírito Santo. É interessante que Jesus prometeu enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Precisamos, queridos ouvintes, lembrar o que Jesus Cristo prometeu. A sua presença conosco constante. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mulher que chora, Jesus está presente na tua casa, na tua vida, e Ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Por que tu choras? Jesus te consola. O verso 18
É interessante que diz que Maria Madalena, ela saiu da presença do Senhor contente e foi e anunciou aos seus discípulos que viram o Senhor e que dissera isso. Ela agora, portadora da mensagem de Deus, ela leva a mensagem. Saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: eu vi o Senhor. A alegria tomou conta do seu coração, a tristeza foi embora. É o que diz o Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A reação dela foi maravilhosa. Ela agora leva a mensagem da ressurreição para os demais discípulos e também se lembrava das palavras do seu mestre. Nesta manhã, quem sabe você diz assim: não tenho nada que comemorar. Eu sou uma mulher atribulada, uma mulher que chora. Lembre-se que Ana, quando ela ficou na presença do Senhor, o semblante de Ana já não era o mesmo. Era uma mulher agora que teve um encontro com Deus, recebendo a sua promessa. Maria Madalena, ela foi triste ao sepulcro, mas ela saiu de lá vitoriosa, anunciando e pregando o Cristo ressuscitado, não o Cristo morto. Você é uma mulher de Deus, você tem chorado, você tem sofrido, mas você está chorando aos pés de Jesus. E você tem uma grande vitória, porque Jesus Cristo está vivo e Ele vai te abençoar. E Ele vai e tem cuidado de você. Nesta manhã, se você está chorando, chore nos pés de Cristo, porque Ele é a nossa única esperança. Amém.